Boa noite, pessoal. Terminei a minha terça-feira um pouco irritada e braba, por isso resolvi gravar esse vídeo. O caso daquela minha cliente da Mariana, tenho uma live aí com ela no meu feed que você pode ver. Esse caso bombou de ontem para hoje, recebi muitos telefonemas, muita gente me chamando, fazendo perguntas. E eu depois fui ler todas as reportagens que saíram, alguns dos comentários, e eu acabei ficando mais braba do que o normal, sabe? E aí eu resolvi gravar esse vídeo de esclarecimento sobre a utilização do PMMA para fins estéticos, né? Qual que é o posicionamento que a gente adota e tudo mais. Se você estiver interessado em saber quem é o profissional que fez na Mariana e tal, esse vídeo não é para você, porque como a gente já disse, o processo corre em segredo de justiça. A Mariana foi processada pela dentista para que o nome dela não fosse mencionado, então a gente não pode falar, tá? Eu vou falar mais sobre o PMMA. O PMMA é o polimetilmetraquilato. O PMMA, na verdade, ele é um plástico, como se fosse um silicone. Ele é utilizado na indústria de saúde, em lentes de contato, em cimentos ortopédicos, em alguns outros casos. Mas ele começou a ser utilizado também com outras finalidades. E aí o primeiro ponto, o que é? A Anvisa aprova o PMMA? Olha, a Anvisa aprova, mas a Anvisa deixa claro que a aplicação do PMMA deve ser feita em caso de lipodistrofia, que é uma transferência de gordura, algumas coisas que acontecem com pessoas portadoras do vírus HIV. E também em caso de correção volumétrica, corporal, facial, tem algum problema volumétrico e tal. Existe toda uma regulamentação sobre quanto pode usar, onde pode usar e etc. Segundo ponto, quando a gente pensa que a Anvisa aprova o PMMA para essas finalidades, a gente já percebe que o PMMA não tem finalidade estética. Ele não pode ser utilizado para harmonização facial. Porque quando eu falo de correção de lipodistrofia, quando eu falo de correção volumétrica e tudo mais, eu estou falando de cirurgias, de procedimentos de reconstrução, de procedimentos e não de procedimentos estéticos, né? Outra coisa que é muito importante a Anvisa é muito clara, quem pode aplicar PMMA é o médico. E isso também consta da bula do medicamento, né? E aí pode para o tratamento dos seus pacientes. Eu não falei em harmonização, né? A Anvisa não fala em harmonização, ela fala em tratamento do paciente. Então eu tô falando de procedimentos de reconstrução mesmo, né? De outras questões que não as estéticas e voltadas à harmonização facial. O quarto ponto é que o dentista, é uma pergunta, o dentista que trabalha com harmonização orofacial, ele pode utilizar o PMMA? Gente, não pode, porque se é só médico, o dentista não pode. Então a Mariana é vítima, né, de um atendimento, no mínimo, antiético, de um profissional. A Sociedade Brasileira de Dermatologia, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, elas não recomendam a aplicação do PMMA, e justamente por isso que saíram os esclarecimentos da Anvisa em julho de 2021, salvo engano. Então, o Conselho Federal de Medicina também não aprova. Então, se você que é médico, não use o PMMA, né? Você vai correr o risco aí de um processo judicial e administrativo que pode durar anos e que pode atrapalhar muito a sua carreira, né? Outra coisa, eu vi um profissional do direito falar hoje que precisa ter o TCLE, precisa ter o termo de consentimento livre e esclarecido. Ora, me parece que para o caso do PMMA não adianta muita coisa não. Porque fica claro que se você usou o PMMA para fins estéticos, que não é aquele fim que a Anvisa recomenda e as sociedades e tudo mais, você está desobedecendo o seu código de ética, seja o código de ética médica, seja o código de ética odontológica, porque lá existe a previsão de que você tem que usar o melhor atendimento mais adequado, cientificamente reconhecido, no melhor interesse da saúde do paciente. Então, veja, se você não obedece essa regra, você incorre em uma infração ética bastante grave, né? Então, eu acho que esse risco não vale a pena. O profissional de saúde precisa ter orientação jurídica, né? Ele
passar por uma consulta jurídica mesmo, porque ele precisa conhecer as regras da sua profissão e muitas vezes ele não está habituado a isso, né? Ele não tem uma formação administrativa e jurídica. E o profissional do direito especialista em saúde, ele vai assessorar e documentar esse profissional da melhor maneira possível para que, em caso de um processo, seja ele judicial ou administrativo, você ter condição de se defender e de tentar cortar esse mal pela raiz o mais rápido possível. Outra coisa que eu queria pedir é, não falem mal da Mariana, gente. Vamos deixar as nossas mágoas de lado e se a gente tiver como ajudar a Mariana, vai lá no Insta dela, puxa o Pix, ela vai gastar muito nessas reconstruções e ela tá precisando muito de ajuda. Agora, dizer que ela não precisava do procedimento e fazê-la sofrer mais, eu acho que é muita amargura, acho que a gente precisava silenciar para esse tipo de coisa. Mesmo porque ela trabalhava com a imagem, então ela realmente tinha o lábio, se você puxar as fotos mais antigas, ela tinha o lábio o superior mais fino mesmo, e então se tivesse sido aplicado ácido hialurônico, isso poderia ter a ajudado profissionalmente. Acho que é isso, chega de brabeza por hoje, qualquer dúvida pode perguntar aqui, eu acho que fazer esclarecimentos a respeito do PMMA é um serviço de ordem pública, né? A Mariana tá fazendo isso muito bem e eu acredito sim que responder e esclarecer todas essas questões pode auxiliar aí a muitas pessoas não passarem aquilo que a Mariana tá passando. Chega de brabeza por hoje. Boa noite. Boa tarde. Toda a discussão em torno do caso da Mariana continua a todo vapor. E houve algumas manifestações nos comentários do vídeo que eu publiquei na última semana, que eu gostaria de fazer algumas considerações para que a nossa posição fique bem clara. Gente, quando a gente emite uma opinião, a nossa opinião, o que a gente acha, o que eu acho, o que você acha, o que o juiz acha, o que minha mãe acha, o que alguém acha, é papo para tomar um café, comer um pedaço de bolo, tomar uma taça de vinho e bater papo. O que é juridicamente relevante não é o que eu acho. O que é juridicamente relevante é aquilo que consta da lei, das diretrizes, das normativas, das recomendações. Então, quando a gente diz o seguinte, ela não deveria ter feito com dentista, houve um comentário nesse sentido. A gente está emitindo uma opinião, que é para tomar um café, comer um bolo, bater um papo. Quem quiser vir aqui para o escritório tomar um papo, bater um papo, está convidado. Agora, ela fazer com dentista foi o problema? Não, não foi o problema. Porque o dentista pode sim fazer harmonização orofacial, desde que cumpridos os requisitos tais, só pode se declarar especialista se cumprir tantas horas num curso. Então, há dentistas totalmente capacitados a fazer harmonização orofacial. Se você, alguém vai fazer com o dentista, aí a gente já está no ramo da opinião, juridicamente irrelevante. Então, quando a gente fala que o que aconteceu com a Mariana, a gente está dizendo, olha, se fosse aplicado ácido hialurônico, não teria tido problema nenhum, né? Agora, não foi aplicado ácido hialurônico, foi prometido aplicar ácido hialurônico e foi aplicado um produto que não é recomendado e aí a gente volta à discussão da semana passada. Então, é importante deixar bem claro que a gente não tem absolutamente nada contra os dentistas, muito pelo contrário. A minha parceira de trabalho aqui no escritório é advogada e é dentista e exerce ainda a odontologia. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tá? Então, eu queria deixar isso muito claro. Inclusive, o bucomaxilo que está operando a Mariana, fazendo a reconstrução muito gentilmente, é dentista, né? Então, a nossa posição não tem nada contra os dentistas. Agora, o dentista que vai fazer a harmonização orofacial, ele precisa, para se dizer especialista, ele tem regras a cumprir, ele precisa buscar o melhor tratamento, a maior transparência possível no tratamento com relação ao seu paciente. Quer dizer, ele vai ter que procurar aplicar aquilo que foi combinado, né? E não usar o PMMA. Como a gente já falou também, o PMMA não é recomendado para harmonização facial, tá bom? Então, eu queria que isso ficasse muito claro.
Porque senão nós vamos ficar aqui tomando café e batendo papo. E isso não é juridicamente relevante, tá? Então não tem nada a ver com o fato de ser ou não dentista. Essa discussão, ela não é importante pro caso da Mariana, tá bom? Eu queria deixar isso muito claro para vocês. Outra coisa que eu queria dizer é que o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, agora em fevereiro, ele não quer mais que as decisões judiciais e os processos judiciais falem em erro médico. Quando a gente falava em erro médico, erro odontológico, erro... Por quê? Porque antes da conclusão do processo, a gente tem que preservar o profissional que está sendo processado, porque pode ser um processo improcedente. Então, não me parece realmente muito justo chamar de erro médico ou erro odontológico algo que ainda a justiça não apreciou, que o conselho profissional dele não apreciou. Então, todas essas provas precisam ser produzidas, claro, em benefício e também para a proteção desse profissional. Então, quando a gente diz não vamos dizer o nome da profissional, existe uma sentença judicial nesse sentido, é fato, mas essa já era a nossa orientação antes disso. Por quê? Porque ainda não existe uma sentença condenatória. Então, vamos aguardar que a justiça e o conselho profissional cumpram o seu papel. E atender também à nova determinação do CNJ, que está mais do que correta. Porque qualquer um de nós pode sofrer um processo injustamente. E aí dizer que houve um erro antes de haver uma perícia, antes de haver uma análise por um técnico, antes de haver uma análise judicial, realmente me parece prematuro. Então também não dizer o nome dela não está tão errado assim, juridicamente falando. Ah, mas eu acho que a gente devia divulgar para que ela não fizesse. Bom, gente, o que eu acho, ou o que você acha, ou o que alguém acha, é papo para tomar um café, já falei, tomar uma taça de vinho e é bater papo, é opinião, não é juridicamente relevante, tá bom? Então, feitos esses dois esclarecimentos, eu queria encerrar aqui esse vídeo, desejando a todos um ótimo final de semana. Um abraço!